Hello guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, que é um vídeo de respondendo perguntas do Instagram. Abri uma caixinha lá no Instagram falando sobre estudar na França. E apareceram muitas dúvidas que são um pouco mais longas de responder do que um simples stories, e eu não gosto muito de responder esse tipo de dúvida no Instagram, justamente porque depois de 24 horas some e a pessoa, né, se não salvar ali, vai continuar com a dúvida e, enfim, prefiro trazer sempre aqui pro YouTube. Vocês vão encontrar aqui na descrição uma minutagem, então se você quiser encontrar direto a sua dúvida, só clicar na minutagem e já vai direto, bem tecnológico. Já vou pedir pra você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, isso me ajuda muito. E se você tiver alguma dúvida, além das dúvidas que foram respondidas nesse vídeo, deixa nos comentários que eu posso trazer outro vídeo respondendo dúvidas sobre estudar na França. Então vamos começar aqui com as primeiras dúvidas. Tem alternância para graduação? Então, o contexto aqui, eu tava falando sobre meu ano de alternância, né? Eu estou terminando o primeiro ano, vou deixar aqui em cima já o primeiro card sobre o meu ano de alternância. E muita gente tem essa dúvida, né? Eu tô fazendo alternância em mestrado, será que também tem alternância para graduação? E tem, mas não para o primeiro ano de graduação, porque no primeiro ano eles consideram que você ainda tá muito cru, né? Você não tem ainda uma experiência, um conhecimento técnico que seja, conhecimento teórico para de fato começar no mercado de trabalho. Então, nunca tem para o primeiro ano, mas você encontra sim para segundo ano de graduação e terceiro ano de graduação, você encontra alguns cursos de graduação em alternância, sim, né? Para quem, se você não sabe o que é alternância, é basicamente fazer o estudo e o trabalho ao mesmo tempo, e aí você não tem que pagar pelos seus estudos, porque é a empresa que paga. Então, vou deixar um outro vídeo aqui explicando tudo sobre como se inscrever nesse tipo de curso. Segundo, como se preparar para fazer o mestrado financeiramente sendo au pair na França? É uma pergunta boa, porque assim, às vezes eu dou algumas consultorias de pessoas, inclusive, que já estão na França, que estão sendo au pairs, e tem muito essa dúvida, né? Quanto de dinheiro eu tenho que ter na minha conta para poder me preparar para fazer a alternância? E eu admito que eu não tinha me preparado como eu deveria. Quando eu saí do au pair, eu tinha juntado uma graninha, mas não era, tipo, metade do dinheiro que eu precisava. E se você não é uma pessoa que pode facilmente pedir dinheiro pros pais, etc., é bem importante você juntar esse dinheiro. Então, eu fiz umas contas, assim, bem por cima. E você tem que pensar que você tem que ter pelo menos 2 vezes o valor do aluguel onde você vai morar, porque você tem que pagar o aluguel do mês e dá geralmente um mês a mais de aluguel como depósito. Quando você tá saindo do au pair, você vai geralmente para pagar aluguel, a não ser que você vá morar com alguém, enfim, que não tenha que pagar aluguel, mas se você tiver que pagar aluguel, que geralmente é o caso, você tem que pensar em ter esses 2 meses de aluguel. Então, aqui no meu caso, eu pago 600 e pouco, então já teria que ser uns 1.200 só de aluguel. E aí você tem que ter mais sobre as suas despesas recorrentes daquele mês, antes de você começar de fato a trabalhar e receber o seu salário do alternância. Mais a comida, né, as coisas que você vai comer naquele mês, o transporte, etc. E aí você tem que calcular os seus gastos aí. Pra mim, teria que ser pelo menos uns 2.000 euros, chutando assim baixo, vivendo um pouco apertadinho e tal. E uns 3.000 se eu quisesse ficar tranquila mesmo e viver de boa. Por conta, né, desse aluguel, do depósito, das coisas que você tem que comprar quando você muda, etc. Então é sempre bom se preparar para esse tipo de coisa, fazer um dinheiro, deixar ali guardado pra, de fato, poder fazer uma transição calma, né? Ter o dinheiro para pagar o aluguel que for necessário, ter o dinheiro para pagar o calção e assim por diante. Antes de continuar, queria falar pra vocês que vai rolar um evento. Vocês sabem que em breve vai abrir as inscrições pros cursos, né, de curso superior, tanto de graduação quanto de mestrado. Vai abrir as inscrições para quem quiser vir para a França no próximo ano. Então, as inscrições ali no Campus France abrem geralmente em outubro. E aí eu tô fazendo um evento, assim, digital para falar sobre várias dúvidas, para dar para vocês uma apostila com vários links, com várias informações sobre como montar o projeto de estudos de vocês. Então, vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar o link aqui em cima também, quem quiser se inscrever. E quem tiver inscrito nesse evento, vai rolar um sorteio para uma pessoa por semana
durante um mês para ganhar uma consultoria individual comigo, grátis, para a pessoa, né, poder falar do projeto dela, tirar as dúvidas e etc. Então, o evento está incrível. Se inscreve, vou deixar o link aqui, tá? Aqui em cima, aqui embaixo. Se inscreve, que tá bem massa. Continuando, então, é difícil ser aprovada no mestrado? Depende. Assim, a França tem muitas universidades, muitos cursos, e eles fazem, né, eles têm... Eu não conheço direito a regra, mas eu sei que eles têm uma regra que foi estipulada pelo governo de uma certa acessibilidade de educação para todas as pessoas que, né, que quiserem se inscrever. Então, normalmente, eles dizem que não tem pessoa que não vai ser aprovada em nenhum curso. Então, você pode ser que você não seja aprovada naquela universidade especificamente que você quer, né? Quero fazer uma Sorbonne de Paris. Talvez não seja aprovada, mas em alguma universidade tem que ter uma vaga para você. E geralmente nas universidades privadas é um pouco mais fácil, assim como no Brasil, né? Já visto que você vai pagar pela universidade, é um pouco mais fácil de passar do que as universidades públicas. As públicas, o valor né, que você paga ali é bem irrisório. Mas a faculdade privada vai ser mais caro, não tão caro quanto no Brasil, para vocês terem uma noção, a minha faculdade custa 12 mil euros por ano. Então, se você vai dividir isso aí, dá mil euros por ano, por mês. Então, assim, né? Considerando o custo de poder de compra, eu acho mais barato do que estudar no Brasil, numa faculdade privada. Porém, se você faz em alternância, você não paga nada. Você não paga, né, esses 12 mil euros um ano, quem vai pagar é a empresa. Então, acaba sendo vantajoso para você, porque é mais fácil de passar, se você fizer numa escola privada, mais fácil de passar. E, do outro lado, você não recebe, você não tem que pagar, né, pelos seus estudos, porque é a empresa e o governo que vão pagar os seus estudos. Então, enfim, é difícil ser aprovada? Não tem vestibular. Então, aqui você vai fazer um dossiê, que a gente chama, né, que você vai reunir seus documentos, mandar para a universidade, e aí a universidade vai analisar e vai te dar uma resposta. Às vezes vai fazer uma entrevista discutindo, conversando com você assim no oral para saber suas motivações, para saber seu nível de língua e tal. Mas não é assim difícil, você não precisa ter sido a melhor aluna do Brasil, você não precisa... Eu era uma aluna bem mediana, tirava nota pra passar, assim, de boinha, e fazia a faculdade privada no Brasil, fiz o NIP, e consegui ser aprovada aqui tranquilamente no mestrado. A próxima pergunta. Foi difícil encontrar vaga na área de marketing, mesmo sabendo falar francês? Aí aqui eu imagino que você esteja falando de vaga de emprego, né? Assim, foi um pouquinho difícil, eu acho que no mesmo nível que talvez seria difícil no Brasil, sabe? Eu me candidatei para várias vagas, fiz várias entrevistas, você tem que saber que a gente, enquanto estrangeira, não vai ter a mesma prioridade, digamos assim, que uma pessoa que é nativa da língua, né? Então, a não ser que a empresa esteja procurando por um estrangeiro porque ele fala outras línguas, porque é uma empresa multinacional e vai lidar com outras empresas, outros clientes da Europa ou do mundo, aí eles vão procurar alguém mais internacional. Mas se for uma empresa muito local, eles talvez deem prioridade para uma pessoa que é nativa, né? Porque a linguagem vai ser mais fácil, aí você vai fazer um marketing, a pessoa tem as manhas da língua, tem, né, aquelas coisas que a gente não tem, né, necessariamente quando a gente tá falando um outro idioma. Porém, a gente tem que saber que a gente acaba tendo um currículo um pouco mais forte, porque no Brasil a gente tá acostumado a trabalhar e estudar, então a gente trabalha e estuda desde sempre. Aqui os franceses, geralmente, a alternância é a primeira experiência que eles vão ter de emprego. Então, eles não têm nenhum, né, eles vão ter ali um currículo teórico, né, uma graduação e tal, mas eles não vão ter o resto, não vão ter, né, experiência. Então, a gente acaba tendo isso, e isso foi o que me fez ser contratada, porque eu tinha experiência no Brasil, porque eu tinha experiência nas redes sociais enquanto marketing, então era meu portfólio. Usei meu canal no YouTube, meu Instagram, usei tudo pra colocar ali no meu currículo e mostrar que eu tinha conhecimento de redes sociais, que eu tinha conhecimento de marketing, que eu faço marketing também por e-mail, e mostrei tudo isso, e aí eles acharam que o meu currículo era bem forte, o suficiente pra eu ser contratada. Então,
não foi tão difícil assim, mas eu percebi que algumas entrevistas que eu fiz, eu claramente não tinha a prioridade. Aí a próxima, a maioria dos cursos também tem a possibilidade de ser feita em alternância ou é algo mais específico, porque os que tenho pesquisado, nunca tá escrito isso na especificação do curso. É bem complicado, porque não é tão fácil você entender se aquela vaga é em alternância ou não. Geralmente em universidades privadas, né, em écoles, por exemplo, como é o caso da minha, você vai ter a divisão certinha, os cursos que são normais e os cursos que são propostos em alternância. Mas universidades públicas não vai ser tão marcado isso, não vai ter tão dividido no site. O ideal é, se você gostou de um curso, você, tipo, escolhe lá o curso que você gostou, manda e-mail para a universidade perguntando, tem essa modalidade desse curso aqui e tal, na modalidade alternância? Porque aí eles vão te dizer se tem ou não. Se a informação não estiver muito clara no site deles, vale a pena perguntar por e-mail, mas eu arrisco dizer que a maioria das vagas tem a modalidade em alternância, sim. O alternância é um programa tipo do governo que está sendo a cada vez mais utilizado. Se você for buscar por vagas de emprego em alternância, você vai ver que tem muito mais vagas do que em CLT, né? Quando eu fui aplicar, eu já não queria fazer mestrado nem nada, eu queria aplicar para um CLT normal, né? Que a gente chama de CDI aqui na França. E aí eu queria aplicar para um CDI e tinha poucas vagas, e quando eu coloquei marketing alternância, tipo, no LinkedIn, a maioria das vagas de emprego estavam ali, então foi por isso que eu falei, bom, vou tentar em alternância. E valeu a pena, porque eu pude me inserir no mercado de trabalho e tal, e ter uma experiência na França, o que conta muito no currículo quando você vai se candidatar para um CLT, né, para uma CDI. Então é isso. Próximo. Estou querendo ser au pair na França e desejo iniciar minha graduação logo em seguida. Dicas. Dicas é você aproveitar o seu ano de au pair para aprender de verdade o idioma, para aprender de fato a escrever o idioma. Porque muitas vezes a gente se distrai no au pair, né? Que a gente conhece gente, a gente quer viajar, e é legal, tem que aproveitar também. Mas use um pouco do seu tempo para aprender, porque vai ser muito útil quando você estiver se candidatando para as universidades. Vai ser muito útil você poder falar de fato a língua. E o que eu poderia te dizer a mais é tentar consumir algum conteúdo, aproveitar aí esse gancho de aprender o idioma e consumir algum conteúdo da área que você vai fazer graduação, sabe? Achar alguém no YouTube, pesquisar coisas, se é psicologia, pesquisar vídeos de psicologia, de gente falando sobre temas de psicologia em francês, ou que seja no TikTok, enfim. Mas consumir um conteúdo pra melhorar o seu vocabulário, porque isso me faltou. Eu falava já francês muito bem quando eu comecei a me candidatar pras vagas, só que faltou pra mim essa parte do... Como que é o vocabulário de marketing? Porque a gente usa umas palavras do inglês, né? Umas palavras a gente traduz. Mesmo no português a gente já faz isso. A gente usa umas palavras tipo, vamos fazer um brainstorm. Mas tem algumas palavras que a gente prefere traduzir e tem algumas que a gente usa num sentido diferente. Então, aprender esse vocabulário específico para a área que você vai é bem importante. Eu sei que eu teria me dado muito melhor nas primeiras entrevistas que eu fiz, se eu tivesse esse conhecimento mais profundo do vocabulário no idioma. E também a parte de juntar dinheiro, eu acho importante, tipo, você ter um dinheirinho guardado pra você poder ficar tranquila nessa transição, porque é doloroso, assim, você sair da responsabilidade de alguém, né, você tá morando na casa da host family, aí você sai e vai direto ter que pagar aluguel e tal, então você tem que ter uma segurança ali, né, um dinheiro e tal. É isso. Como é o processo de trocar de visto de au pair para estudante? Demora. O processo de troca de visto, primeiro que o tempo depende da cidade que você tá na França, né? Em Paris vai demorar muito mais que se você estiver no sul, que se você estiver aqui nas montanhas, porque cada prefeitura trata um número diferente de dossiês de estrangeiros. E depende, tipo, é muito relativo, depende muito, muito real, assim, alguns dossiês a pessoa vai conseguir ir lá e chegar e terminar, resolver tudo, alguns vai demorar meses, vai ter que entrar com um processo num órgão que cuida dos estrangeiros pra falar, olha, a prefeitura não está me emitindo meu documento, a prefeitura não tá me ajudando, e aí, enfim, então, mas o processo é o processo clássico, você vai esperar pelo menos aí 2 meses antes do seu visto vencer, não faça em cima da hora, porque você corre o risco de ficar ilegal e é muito perigoso. Aí, faltando aí os 2 meses, você faz
pega seu agendamento lá na prefeitura, leva os documentos que precisa, preenche o papel, paga, você tem que pagar, então tem que ter um dinheirinho guardado para você poder pagar o seu visto. E aí você vai lá com a sua aceitação também na faculdade, sua matrícula na faculdade, e aí leva tudo isso, e aí vai no tempo da prefeitura, não tem como calcular, tipo, é bem, depende, tudo depende na França. Quais áreas aí estão mais em falta e mais fáceis de conseguir ser aprovado no mestrado? Então, mais fáceis de ser conseguido aprovado no mestrado, não tem, né? Tipo, assim, mercado digital, tudo que é tecnologia tá crescendo muito, então vai ter muito mais gente se candidatando, mas ao mesmo tempo tem muitos cursos abrindo, né? Tipo, escolas como a minha escola, que é privada, eles estão abrindo curso, eles estão abrindo turma, e eles têm o campus numérico que não tem limite de aluno, então você pode, né, não importa quantas pessoas se candidatem, eles vão aceitar. Então não tem muito essa divisão, e áreas em falta é muito, muito difícil de, né, especular, tipo, no Brasil, que tem área em falta, eu não sei, é muito difícil de calcular isso. Muitas pessoas dizem que tudo que é área administrativa, os franceses não gostam, que seja área contábil, área de RH, mas eu não sei até que ponto é verdade ou não. E também tem bastante movimentação, né, europeia, não é só os franceses. Eles não gostam de uma determinada área, tem sempre um italiano para vir, um português, então é muito misturado, então nunca falta mão de obra, sempre tem gente, digamos assim, para trabalhar. Então é muito complicado escolher uma profissão baseado nessa pequenice, assim, de tipo, vamos ver o que tá em falta pra gente poder postular. Para fazer alternância, tem que ter morado 1 ano antes na França? Não, alternância você pode postular direto estando no Brasil, não tem problema. O que você precisa estar morando na França é se você quiser fazer alternância e você tiver mais de 30 anos. Por quê? Porque você não consegue, se você tiver mais de 30 anos, você não consegue postular para alternância estando no Brasil. Porque tem uma regra que, tipo, você tem que ser ou jovem até 29 anos, ou você tem que estar cadastrado no sistema francês de busca de emprego. E aí você não tem como estar cadastrado se você não for um residente do país. Então, por isso que você não consegue fazer alternância se você tiver mais de 30 anos e você for sair do Brasil. Mas, se você for só estudar na França, não tem limite de idade, né? Então, você pode sair do Brasil e vir estudar na França sem problemas. Tem curso de alternância em inglês? Sim, tem bastante curso de... Assim, não vai ter a mesma quantidade que tem de curso em francês, tá? Não vai ter. Então, quando alguém me pergunta, vale a pena, dá pra fazer e tal? Dá, mas assim, não é a mesma quantidade que de curso em francês. Então, você vai ter mais dificuldade de achar, você vai ter mais dificuldade de achar na área que você quer, você vai ter mais dificuldade de ser aprovado. Então, se você puder, né, tiver a opção de estudar o idioma, sei lá, fazer um intercâmbio antes, estudar o idioma, ou estudar o idioma estando no Brasil mesmo, tentar alcançar aí o nível que eles pedem, e fizer direto em francês, vai ser muito melhor pra você. E aí, se você tiver o inglês, aí você vai ter as duas línguas e vai ser melhor ainda. Mas se você tem só o inglês, você vai ter um pouco de dificuldade. Mas é possível sim. E aí, igual eu falei antes, tem muitas empresas que buscam estrangeiros justamente porque eles, né, empresas que lidam com outras empresas da Europa, do mundo. E aí você vai ter aí essa necessidade de ter alguém que fale fluente inglês. Os franceses não são tão fortes em falar fluente inglês. Então eles procuram sempre gente aí que fale inglês. Então o inglês é um plus real, muito maior do que no Brasil. Porque às vezes a gente fala no Brasil, inglês é um plus. Mas aí você vê, pra vaga você não vai usar o inglês pra nada. É só se precisar. Mas aqui não, de fato, mesmo a minha vaga, que nunca me pediram que eu tivesse inglês, eu uso inglês, sabe? Porque a empresa tem parcerias, tem clientes na Europa toda, e o idioma comum é o inglês, então eu acabo, mesmo que eu não faça atendimento ao cliente nem nada, eu acabo tendo que lidar com algumas coisas, né, em inglês, então o inglês é sempre um plus na França. Em seguida, como conseguir bolsa de mestrado?
bolsas. Assim, o alternância muita gente confunde com bolsa, na verdade não é realmente uma bolsa, né? Porque a alternância você vai trabalhar, vai receber seu salário e o seu. E aí metade, né, do seu tempo vai ser dividido. Tipo, eu de segunda a quinta estou trabalhando, na sexta eu estou no mestrado. Então, tipo assim, né? Mas bolsa, se você quiser só estudar. E receber a bolsa, né? Porque é assim que funciona, você não paga nada pelos seus estudos, você só estuda e o governo te dá uma bolsa. Tem muitas. Eu vou deixar uns links aqui na descrição, mas assim, tem muitos que você consegue se inscrever direto no site da faculdade. Ou em algum site do governo que seja responsável por gerenciar essas bolsas. Então você tem que se candidatar, e aí o que acontece na maior parte do tempo é que, na verdade, você tem que se candidatar para o curso em si. Então achou lá uma universidade, gostou do curso, se candidata para o curso. E aí, se você for aprovado, ou se você estiver lá na lista de aprovados, você vai se candidatar para a bolsa desse curso. E aí você aceita ou não. Tem muitas que é assim, você não consegue se candidatar direto para a bolsa e aí a bolsa que você for aceita, você vai. Não. Você tem que se cadastrar direto no entendeu? Então é muito confuso, né? Eu acho que vocês devem ter dificuldade de achar links na internet ou informações, porque é confuso, tipo, não tem um Enem na França. Cada um faz um pouco a sua vida, cada universidade faz suas regras, aí tem uns programas do governo, aí tem as universidades públicas, as privadas, e aí cada uma vai fazendo assim, e aí você tem que ir atrás das informações. Então o ideal é você não ficar, tipo, esperando uma coisa centralizada, mas você ir atrás da universidade que você quer, do curso que você quer, e aí você vê, para esse curso aqui tem alguma bolsa, para essa universidade aqui tem alguma bolsa, e aí você consegue pesquisar as informações um pouco mais precisas do que só como ser aprovada na bolsa, entendeu? Tipo, não tem que bolsa, para qual escola, para qual faculdade, para qual curso. Então, é melhor você focar, entendeu? Você faz algum tipo de mentoria para mestrado em alternância? Pós-au pair? Sim, eu faço consultoria. Quem tiver interesse, manda e-mail pra mim, só encontrar meu e-mail aqui na descrição, que aí eu passo mais detalhes, é baratinho, eu sei que muita gente na internet cobra muito caro, mas eu não cobro caro, é baratinho, e aí a gente tem essa 1 hora de bate-papo pra pessoa poder tirar as dúvidas, pra poder falar do projeto dela, pra eu poder dar os meus conselhos e tal, e enfim, é isso. E aí, agora, no evento que eu estou fazendo, tô sorteando consultoria individual, hein? Sorteando, a pessoa vai ganhar de graça se ela estiver participando do evento. E então, se inscrevem, tem o link aqui na descrição. Precisa comprovar dinheiro na conta bloqueada? Eu não sei se eu entendi essa pergunta, tá? Mas eu, assim, vou responder no global. Se você estiver falando para quando você vai sair do Brasil... quando você vai fazer seu visto de estudante, você tem que comprovar um dinheiro na conta, né? Se você for fazer em alternância, você tem um contrato de trabalho. Então, você não precisa comprovar dinheiro, porque você, né, o dinheiro é assim para dizer, olha, eu vou estudar, mas eu tenho como me manter. Mas se você vai fazer em alternância, você tem um contrato que diz que você vai receber um salário. Então, você não precisa mostrar dinheiro na conta. E na parte de bloqueado, como se fosse um dinheiro, tipo, na poupança ou alguma coisa assim, não precisa. O dinheiro pode estar lá na sua conta, ele pode ter chego esse mês na sua conta, que alguém te deu, seu pai te deu um dinheiro lá pra você estudar na França. Não tem problema. Por onde começar? Manu, eu imagino que você esteja na França. Eu acho que você já está na França. Então, por onde começar, o ideal é você começar escolhendo qual é a área que você vai fazer o curso, que seja de graduação ou de mestrado. Eu fiz um vídeo falando sobre como escolher o curso de mestrado, né? Mas falando para quem tá saindo da graduação. Então, no seu caso, de fato você pesquisar e descobrir o que é que você quer fazer, qual é a área que você quer fazer. E aí, em seguida, começar a pesquisar as faculdades que têm os cursos que você quer, para poder saber qual é o calendário, né? Quando abrem as inscrições. Quais são os documentos que eles pedem, começar a preparar seu currículo, começar a preparar uma carta de motivação, começar, né, enfim, traduzir uns documentos. Então, tem várias etapas aí que você pode fazer para montar o seu projeto, para, de fato, quando você tiver o seu dossiê ali pronto, você conseguir ir lá na universidade e mandar o seu dossiê, assim, anexar, estou mandando meu dossiê para me candidatar aqui para essa vaga. E aí já ter, né, se você não fez nunca nenhum teste de francês, é bom fazer, né, um TCF, enfim, um DELF.
E é isso, tipo, se preparar gentilmente. Se você tá na França, eu imagino que você não vai começar agora em setembro, então só no ano que vem. Então você ainda tem esse tempinho de pesquisa, de começar a preparar gentilmente os seus documentos. Enfim, no evento eu tenho um slide falando só sobre isso e vou explicar em detalhes, né, o projeto, sobre como pesquisar, sobre como quais documentos exatamente você precisa, etc. Então, para quem for participar, vai depois poder fazer o download do PDF com todas as dicas para poder montar, né, o projeto de estudos. Beleza? Então é isso, não deixe de se inscrever aqui, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida aí, deixa nos comentários, eu acho que acabou as minhas perguntas. Então, se tiver mais dúvidas, deixa aqui nos comentários, tá bom? Tchau!